O Janeiro Branco é uma campanha nacional de busca para a conscientização da população sobre a importância da saúde mental e emocional. Durante o mês, o foco é a prevenção de doenças como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e esquizofrenia, muitas vezes causadas por estresse, traumas ou fatores genéticos. E para falar sobre esse tema, nós vamos receber agora, já estamos recebendo, a neuropsicóloga Edna Souza, aqui no estúdio. Muito bom dia, professora Edna. Bom dia, Poliana. É um prazer muito grande estar retornando aqui e falar num tema tão importante como é o Janeiro Branco. É verdade, viu? Bora falar primeiro dessa campanha, né? O que é, qual o objetivo, quais as pessoas que a gente precisa alcançar, ou se é toda a população que precisa se mobilizar? Bom, eu gostaria, antes de começar, dizendo aos telespectadores, né, aos ouvintes. E tem, né? Telespectador também. Também Bom, tem. Que essa campanha, ela começou em 2014, por um colega nosso, um profissional da área da psicologia, onde o próprio teve umas experiências pessoais com relação ao Janeiro Branco, que significa o quê? O cuidar da saúde mental. Então, junto com outros profissionais da área, eles resolveram instituir lá em Minas Gerais, veja, foi o primeiro momento no Brasil, isso é muito importante para nós, né? Então a campanha toda voltada justamente para que a população, a comunidade, o Brasil todo se orientasse, se voltasse, como nós dizemos, voltasse para si próprio, no sentido dessa busca pela saúde mental tão falada e pouco divulgada. Professora Edna, agora há pouco, parece que Deus é assim, parece não, ele é certeiro. Agora há pouco, Josual, você não estava por aqui ainda, mas nós recebemos a ligação de um ouvinte, a dona Wanda, que está sempre por aqui com a gente. E faz 3, 4 programas que a gente comentava aqui que ela não ligava. A gente estava sentindo falta dela. Hoje ela ligou. Um pouquinho antes da senhora chegar, não sei se a senhora acompanhou essa participação pelo telefone, ela ligou para cá e ela disse: eu estava ausente porque eu estava com crise de ansiedade, fazendo com que eu me isolasse. Mesmo assim, eu estava ouvindo vocês, né, pela transmissão do rádio. Quais os sinais, quais os indícios, quais os alertas, né, que fazem com que a gente precise, alguém está precisando de ajuda, ou eu preciso de ajuda? É muito difícil reconhecer que precisa de auxílio. Poli, pode chamar de Poli, né? Com certeza. Pela intimidade já com dos certeza. programas. 2 programas já é íntima para isso demais. Poli, veja, ansiedade, ela não começa do nada, né? Então, existem alguns sintomas onde você começa a perceber que algo não está funcionando bem. Eu sempre coloco que eu preciso estar bem comigo. Isso é saúde mental, né? Quando você percebe que o isolamento está presente, as pessoas falam e você não se sente bem com o que elas estão falando, incomoda um pouquinho, uma luz incomoda, um barulho incomoda, um som incomoda, isso é um sintoma, um sinal de que algo não está funcionando bem. Ou seja, como é o nome da... Dona Wanda. A Dona Wanda, ela pode ter sentido todas essas dificuldades. E aí a gente sabe que junto da ansiedade vem sempre alguns fatores genéticos, fatores ambientais que pode trazer esse tipo de comportamento. Dentro de um processo de psicoterapia, quando nós recebemos um paciente com estes sintomas, nós não buscamos só a ansiedade, porque junto da ansiedade vem outras características. Vem o medo, vem uma angústia, vem uma insatisfação. E nós sabemos que passamos o ano todo insatisfeitos, esperando chegar janeiro para tirar umas férias, para descansar. E as pessoas não descansam. É verdade. Deixe-me fazer uma pergunta da seguinte. Veja bem, todas as notícias que a gente lê, todas as entrevistas que a gente escuta mais recentemente, estou dizendo nos últimos tempos, é que tem havido um crescimento muito grande dos problemas de saúde mental. Tem acontecido. Me parece que as estatísticas também confirmam isso. O Brasil está em primeiro lugar. O Brasil está em primeiro lugar. A palavra ansiedade. Ansiedade. Me parece que as estatísticas todas confirmam isso, né? As estatísticas que você está colocando. A minha pergunta, claro, é lógica, há de fato, são duas perguntas, há de fato esse crescimento ou
há digamos assim, agora que há uma preocupação com isso, está se diagnosticando mais. E se há o crescimento, qual seriam as causas? Josival, veja só, sempre existiu. Sempre existiu, é isso? Sempre existiu. Isso aí é uma preocupação que nós sabemos que é uma vida corrida, uma vida constante. Porém, o que é que está acontecendo? As pesquisas estão avançando, profissionais na área estão mais atuantes, estamos buscando formas de levar a população a essas informações. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Por isso que o grande número está surgindo aí. Não só da ansiedade, como a Poli colocou, a depressão, o medo, a fobia. O autismo sempre existiu, porém não tinha uma comunicação. Isso que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, é uma comunicação de orientação a uma população, a uma comunidade. Agora, essa ansiedade que a senhora disse que está em primeiro lugar nos diagnósticos, quais seriam as causas? Dessa ansiedade, angústia, insatisfações, falta de olhar para si. Começa assim também. As pessoas dizem assim, não, eu me cuido. De que forma você está se cuidando? Vamos lá. Você tem uma boa noite de sono? As pessoas não estão tendo. Isso faz parte de uma crise de ansiedade. Uma alimentação também faz parte de uma crise de ansiedade, né? As perdas são extremamente significativas no dia a dia do ser humano. Às vezes você diz assim, vamos falar do luto, por exemplo, eu perdi um parente. Tudo bem, ele está lá, está melhor do que eu. Não é assim. As pessoas falam que está melhor do que ela, mas lá dentro ela está vivenciando uma perda muito significativa. Então, a ansiedade, ela vem desde a infância. Você vai para a clínica, nos consultórios, Paulo, que nós encontramos são crianças de 3, 4 anos já apresentando ansiedade. De onde é que vem? Como é que essa criança, né, que não tem esse mundo que nós temos, como é que ela vivencia isso? Vamos falar na dinâmica familiar. Doutora, falando em criança, né, aproveitando o gancho, falando em criança, essa cobrança excessiva dos pais por resultado, né, por desempenho, por boas notas, por sucesso, não é? Muito cedo, né, já colocando a criança em várias atividades. Olha, você tem que fazer inglês, você tem que fazer natação, você tem que fazer isso, você tem que ser o melhor. Esse excesso de cobrança, essa pressão, né, por bons resultados, isso gera ansiedade? Isso pode partir de casa ou não? Como neuropsicóloga, eu acredito que tudo tem uma fase. Uma criança de 2 anos, ela não sabe falar o português ainda, gente. Eu vou colocar numa escola de línguas, aonde ela vai, o cérebro infantil, ele não funciona como um cérebro adulto, ele está em formação. Então, essa cobrança exagerada, você vê criança aqui, escola de manhã, reforço à tarde, natação, balé, judô. Qual é o tempo que essa criança tem para ela? Aí outra pergunta, respondendo você com uma pergunta. E esses pais, onde é que eles estão? Eles estão trabalhando, a grande maioria das vezes. Quem está levando essa criança é uma avó. Vai dar problema na É uma tia. É uma tia, uma babá, Sil. Olha, às vezes eu fico até assim, chocada, quando faço uma entrevista com os pais, e os pais dizem assim, não me lembro, a criança tem 3, 4 anos, 5 anos de idade. Eu não me lembro como é que foi essa fase. Eu não estava em casa. Você não estava. Você não estava acompanhando. Mas esse conjunto de coisas que a senhora diz aí dá problema na certa. Não só ansiedade. Traz outras características, por exemplo, comportamentos. O TOD, o transtorno opositor desafiador, né? Que às vezes a gente confunde com a falta de educação, com birras. Eu tenho uma participação aqui de um amigo nosso, colaborador aqui da nossa TV Tambaú, o Henrique do Vale, acabou de me mandar mensagem. Ele está acompanhando o nosso Conexão Clube Tambaú. Ele falou assim, amiga, tive ontem uma coisa parecida com crise de ansiedade. Pensei que fosse morrer. Dor grande no peito, muito forte, falta de ar. Transpirei muito, que peguei a moto e corri para o hospital, que quando cheguei lá, eu estava molhado de suor. Pensei que estivesse tendo um infarto. Nunca mais quero passar por isso. Seria para pessoas que não têm histórico, que ainda não foram diagnosticadas, não buscaram uma ajuda. Observar esse relato do Henrique seria um indício, professora, de que uma crise de ansiedade, de ajuda? Veja, antes de tudo, eu poderia dizer que procurasse um cardiologista, né? Porque a crise é igual.
É igual, É né? idêntica. Como você sabe, eu sou da Facene e nós temos o hospital conveniado. Eu faço parte da equipe de professores da parte de cardiologia do hospital. São essas queixas que eles chegam lá. Então, primeiro vão para o cardiologista e depois vão procurar um psicólogo, uma psicoterapia, para identificar se esses sintomas são da crise de ansiedade, crise do pânico ou uma questão cardiológica. Agora, foi um risco ele ter pego a moto no estado que ele estava. Tem isso Não também. ele, não só ele, como qualquer uma outra pessoa, né? Buscar uma ajuda, buscar um chamado de uma pessoa que eu possa Então, ajudar primeiro nesse se momento. descarta o diagnóstico de uma patologia no Nós coração, né? precisamos primeiro, Para depois Sil, entrar depois na... a gente ver todas essas questões emocionais e psicológicas. É que vai logo pro mais grave, né? As queixas são idênticas, os sintomas são falta São de ar, semelhantes, né? boca seca. Uhum. Isso é como se fosse tendo um infarto, né? Pode ser um É. infarto normal, um infarto da carótida, que pouca gente sabe como é. Você tem um apagão. Ah, foi um desmaio. Não foi um infarto da carótida. E isso depois vai gerando ali condutas e comportamentos inadequados. Deixa-me fazer ir para um ponto aqui que nosso tempo não é lá muito bom, eu vou logo para o ponto direto. Eu não vou dizer, não sei se estudos já mais aprofundados, mas tem muitas entrevistas e muitas reportagens que indicam que uma das causas do avanço das doenças mentais na atualidade poderia ser decorrência do celular. O celular não é do aparelho, não, né? De tudo Das que a telas, gente, né? De tudo que a gente vive é concentrado agora. Perdeu-se a comunicação direta, enfim, as pessoas, a comunicação ficou muito mais falha, muito mais complicada, enfim, que aqui estaria acumulado dentro de tudo que o celular representa, as principais causas do avanço das doenças que nós temos hoje. É verdade isso? Primeiro, nós temos o que são 3 pilares da saúde mental: prevenção, percepção e tratamento. Prevenção celular. Não sou contra o celular, até porque eu uso também o celular. Mas nós usamos excessivamente. Mas o uso excessivo do celular está distanciando a comunicação intra e interpessoal. Então, eu não vou dizer, Josival, que é a principal causa. É uma das principais causas. Nós sabemos que o celular, ele transmite umas ondas eletromagnéticas que o cérebro não combina bem. Então, tu vai dormir à noite e coloca isso debaixo do teu travesseiro. Criança vai dormir e a mãe, não, tá lá no cantinho dela, tá dormindo, tá com o celular, tá tranquilo. Não está tranquilo. Nós tivemos uma pesquisa feita no Japão, na China, onde crianças, por uso excessivo de celulares, estão tendo convulsões. Né? Então, por aí você percebe, né, que é um benefício, mas tudo precisa ter um controle. Entendeu? Crianças, olha, eu atendi uma criança uma vez com tendinite, a criança tinha 4 anos. Ela começou a usar o celular desde pequenininha, então o dedinho dela já estava lá, ela parada, ela já estava movimentando o dedinho dela. Isso é um sintoma de que o celular pode provocar N distrações. Inclusive, a gente vê agora no trânsito, né? Uhum. Eu estava no shopping uma vez, né? E uma família almoçando, linda, mas cada um no seu celular. Uhum. Que comunicação. Conversa, né? E aí eu percebi que a mãe ria e o pai ria. Os dois estavam conversando. Por que não deixou o celular? Vamos conversar. E o filho olhando para os dois. É verdade. A necessidade daquela criança de ouvir, de ter aqueles pais e não estar com o telefone. Aquele momento de qualidade, né? Verdade. Perfeito, Silvio. Né? Isso é tão importante. Momento de qualidade. Muito importante. Agora são 7h31. Estamos conversando aqui no nosso Conexão Clube Tambaú com a neuropsicóloga Edna Souza, com informações riquíssimas aqui pra gente. E o Henrique segue por aqui, ele que trouxe esse relato bem importante. Ele disse que a senhora falou, né, que era preciso primeiro buscar auxílio com o cardiologista. Ele disse, eu fui, fizeram um ecocardiograma e não acharam nada. Aí sim. Aí agora nós Que vamos vai para pra onde? Nós vamos buscar o apoio psicoterapêutico. Nestes casos, nós temos hoje uma abordagem muito importante, que é a terapia cognitivo-comportamental,
aonde você vai mudar a atitude do sujeito e, consequentemente, o comportamento do sujeito. É muito mais ativa, muito mais presente, e no tempo de atendimento é voltado para essas situações de busca, de percepções distorcidas, a relação que ele tem com ele, a relação que ele tem com o mundo, a relação que ele tem com o futuro, isso é visto no processo terapêutico. E aí sim, Polly, aí nós vamos em frente no tratamento do paciente. Doutora, Maravilha. Vou fazer Professora. Desculpa. Veja bem, a senhora já disse aqui que o celular é uma das principais causas não é a principal, mas é uma das principais causas do avanço de doença mental. E outro dia, eu estou querendo chegar a esse ponto, porque eu sei que um mês vai ser muito complicado para vocês trabalharem. Eu estava lendo um artigo. Nossa, e a pessoa, já começou. Que eu não lembro exatamente quem assinou, mas a pessoa estava sugerindo que o mundo todo está passando por um problema que é de memória curta. A memória está memória de curto prazo. Memória de curto prazo, muita memória de curto prazo, e ele acabou chamando isso de demência coletiva. Diz que as pessoas esquecem quem votou ontem, o que fez a semana passada, não sabe como é que foram os 3 anos da criança e tal. Então tem a memória extremamente curta. Isso seria uma demência coletiva, e essa demência coletiva seria fruto exatamente do celular, porque nós não precisamos guardar na memória. É um problema mental de dimensão gigante, se isso for verdade. Saúde pública. Saúde pública. Olha, eu sou meio exigente. Em sala de aula, eu não aceito celulares. Por isso. As pessoas não sabem o número do seu celular, porque está gravado ali. Uma vez uma aluna passou mal em sala de aula e precisamos ligar para alguém. Dê o telefone da sua residência, um telefone de um familiar. Eu não sei. Está no celular. Ela desmaiou e nós não pudemos ter o contato com as pessoas. Veja, não é uma demência coletiva. É um estresse extremamente. Olha, a adrenalina, cortisol, quando eles estão muito no nosso organismo, os neurotransmissores terminam esquecendo. Né? Então você não faz uma atividade física para relaxar, você não faz uma técnica de relaxamento, você o tempo todinho ali segurando esse aparelho, né? Mas que no futuro eu vou chamar de uma pseudodemência frontotemporal. O que é essa parte nossa, a região frontal, é o planejamento e execução. Se você, Polly, não usa o planejamento e execução, você vai ter uma demência. Porque está tudo pronto ali para você. Hoje em dia ninguém sabe usar um dicionário. É verdade. Né? Aluno vai para a sala de aula, pessoas vão se comunicar e está anotando tudo lá no celular. Eu fiz minhas anotações, eu não falei nada do que eu anotei aqui. Maravilha. Porque a conversa foi evoluindo. E aí o que é que aconteceu? Eu estou puxando a minha memória de curto prazo, minha memória de longo prazo para responder a vocês. É isso que as pessoas devem em qualquer circunstância, os problemas de saúde mental são graves, e esse mês é extremamente importante para isso. Muito sério. Não é só esquizofrenia nem depressão, são outras situações cotidianas. E as pessoas, a comunidade está esquecendo do mais simples, gente. Professora Edna, se prevenir. Toda vez que ela começa a falar, já transmite uma sensação de paz, né? E fazem esses alertas de que a gente precisa sempre de ajuda, independente de alguns sinais ou não, a gente precisa de suporte psicológico. Eu queria agradecer demais, porque toda vez que eu tenho um encontro com a senhora, é uma verdadeira aula, professora, que a gente tem aqui. A gente poderia passar aqui várias horas conversando, por isso que eu já reforço um convite para que a senhora volte aqui, independente de Janeiro Branco, mas eu sei que essa campanha é para ser feita o ano todo. Só depende de nós, como cidadão, a gente fazer o nosso papel também, contribuir, colaborar sobre alguns desses gatilhos. Eu quero parabenizar vocês, porque uma vez eu fui convidada para uma entrevista e a repórter disse a mim: olha, você não pode falar em depressão, não pode falar em suicídio, você não pode falar nisso. Eu digo: como é que eu vou alertar a comunidade sobre isso? Mas você não pode falar, porque senão vai ter um efeito dominó, efeito borboleta, alguma coisa assim. Mas é importante que se fale. Claro. As pessoas precisam saber o que elas estão
cultivando, que não é uma empatia pessoal, é uma doença mental. É verdade. Tem uma pergunta aqui, uma colocação antes da gente encerrar, né? Que eu sei que o tempo está avançado. Verdade. O nosso querido Jefferson, aqui da nossa equipe, ele disse que tem um sobrinho de 6 anos que tem autismo. Porém, a minha irmã deixa ele assistir desenhos em espanhol, em inglês e também em português. É uma salada russa de idiomas, né? Aí ele fala assim, percebi que por isso ele vem tendo dificuldades na fala, mesmo tendo acompanhamento fonoaudiólogo. Já comentei com ela que isso pode ser a causa, né? Esses desenhos assistidos em outros idiomas, e aí ele realmente quer saber se isso tem alguma correlação. O fato dele ter autismo e estar sendo bombardeado com idiomas diferentes. Isso é muito pessoal. Mas como neuropsicóloga, o que é que eu posso sugerir? Uma avaliação neuropsicológica. No sentido de avaliar esse cérebro, que idade mental esse cérebro tem, que às vezes não coincide com a idade cronológica que a criança apresenta, e se ela tem esse despertar essas habilidades para outras línguas. Eu ia falar isso agora mesmo. Aí a avaliação Como mãe de autista, ajuda. o meu filho de 7 anos, ele gosta de japonês, ele gosta de espanhol, ele gosta de italiano, gosta de português, aprendeu a ler antes dos 2 anos de idade. Então, assim, às vezes a gente confunde alguns sinais porque são altas habilidades que eles têm, hiperfocos também que eles têm. Então, possa ser, como o meu filho, possa ser que seu sobrinho tenha esse hiperfoco para idiomas e que vocês ainda não conseguiram identificar. Pode ser positivo, mas precisa ser verificado. No caso dele está né? tendo dificuldade, né? Ele disse que no caso dele a avaliação neuropsicológica. A avaliação é o melhor caminho. Não é a avaliação psicológica, é a avaliação neuropsicológica, onde nós vamos, eu sempre digo, ter o cérebro na mão, identificar quais são as áreas que estão sendo habilitadas, as altas habilidades, ou não. Verdade. Ou não. Professora, muito obrigada. Eu que Dizer agradeço. que o Felipe Dantas também está acompanhando aqui. Ele disse, parece que estava falando de mim. Nossa. Como as pessoas se identificam, se Então nós reconhecem. chegamos ao objetivo. É isso. Atingir a comunidade. É isso. população. Gente, quando... Tem alguma programação especial para esse mês? Não. Não, na faculdade nós estamos aí, apesar de férias, né? Nós estamos num pequeno recesso, mas sempre estamos aí trabalhando. Eu estava no Recife, vim para cá, estou voltando para lá para trabalhar um pouquinho isso com os meus alunos de lá também. Professora, a gente está sempre à disposição, foi um prazer novamente revê-la. E se a gente conseguiu alcançar aí a irmã do Jefferson, o Felipe, o Henrique, que mandou um depoimento. A senhora. A dona Wanda, que com certeza está nos ouvindo agora, nos acompanhando. Nossa missão foi cumprida. Só tenho a agradecer e deixar nossa bancada à sua disposição. Quando participar de congresso, trouxer novidade ou assuntos do dia a dia, do cotidiano, pode mandar um áudio para mim, pode mandar informação pra gente. Que a e nós estamos abertos a vocês lá no centro de saúde da faculdade, lá na vila, lá em cima, né? Na Vicentina, recebendo vocês. Tem consultório escola lá? Nós temos, podem ser atendidas, o departamento de psicologia, pode, né? sim, começou a funcionar semestre passado, graças Maravilha. a Deus. A população toda está sendo atendida. Que maravilha. E aí esperamos vocês também lá, as pessoas que estão nos vindo também. Obrigada pelo convite, agora são 7h40. Que entrevista enriquecedora, professora Edna Souza aqui com a gente.